O segundo vídeo é a grandeza do Senhor Deus. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, a sua grandeza é insondável. Salmo 145, verso 3. Servimos a um Deus grandioso, muitas vezes falamos, cantamos essa verdade, no entanto, nem sempre entendemos a dimensão de tudo isso. De fato, com a nossa mente limitada, é impossível compreender a sua imensidade. Ele é infinito e nós finitos. No entanto, a criação nos dá um vislumbre da grandeza que somente vamos compreender plenamente quando conhecermos Ele, como também somos conhecidos. 1 Coríntios capítulo 3, verso 12. É impossível ver a grandeza de Deus através da sua maravilhosa criação. Paulo diz em Romanos capítulo 1, verso 20, que os atributos invisíveis de Deus, assim, o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Deus deixou suas digitais por todos os cantos do universo. E o que o universo revela sobre a grandeza de Deus, em Salmos capítulo 19, verso 11, diz: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. É impossível contemplar o céu noturno estrelado sem glorificar o nome do Pai. A grandeza de Deus é manifesta nos céus. Nos grandes centros urbanos não temos uma visão tão clara das estrelas, mas eu incentivo você a ir para o lugar onde as luzes da cidade não ofusquem o brilho delas. Assim você verá algo parecido como o que Davi viu quando escreveu o Salmo. Em condições ideais é possível ver milhares de estrelas no céu, perto de 3.000. No entanto, nossa galáxia, a Via Láctea, possui aproximadamente 100 bilhões de estrelas. Isso significa que conseguimos ver insignificantes 3% do total de estrelas da nossa galáxia. Isso porque estamos falando apenas da nossa galáxia. No universo observável, existem cerca de 170 bilhões de galáxias, cada uma com cerca de 100 bilhões de estrelas. Isso dá quantas estrelas no universo observável? Bem, com certeza é um número enorme, com vários zeros e casas decimais. De fato, cientistas afirmam que existem mais estrelas no universo do que grão de areia nas praias da terra. Levantai ao alto vossos olhos e vede quem criou essas coisas. Foi aquele que faz sair o exército dele, segundo o seu número. Ele as chama a todos pelo seu nome. Por causa das grandezas de suas forças e porquanto é forte em poder, nenhuma delas faltará às estrelas. Isaías capítulo 40, verso 26. Conta o número das estrelas, chama-as a todas pelo seu nome. Salmo 147, verso 4. Amados e amadas, vocês sabiam que as estrelas têm nome? Não sabiam. Então fique sabendo. Filhos, conta o número das estrelas, chama-as a todas pelo seu nome. Salmo 147, verso 4. Aleluia, Deus organizou as estrelas com os seus dedos. Que Deus grande! Quando pensamos além da quantidade de estrelas existentes no universo e ponderamos acerca do tamanho do universo, fica manifesto como nossa mente é limitada para compreender a grandeza de Deus. Para termos uma ideia da distância do universo, vamos primeiramente analisar o que está mais perto da Terra, partindo posteriormente para lugares cada vez mais distantes. A estrela mais próxima da Terra é o Sol. Essa estrela está
a uma distância de 149 milhões e 6 quilômetros da Terra. Dessa forma, se fosse possível ir de avião para o Sol numa velocidade de 800 km por hora, demoraríamos aproximadamente 21 anos para chegar lá. Depois do Sol, a estrela mais próxima é a Alfa Centauri. Ela está a 40,69 trilhões de quilômetros. Uma viagem de avião para a Alfa Centauri demoraria cerca de 5,8 milhões de anos. As distâncias do universo são tão grandes que não faz sentido utilizar quilômetros, mas anos-luz. Um ano-luz é a distância que a luz percorre em um ano. A luz viaja cerca de 300 mil quilômetros, assim, em um ano a luz viaja 9.460 trilhões de quilômetros. A distância entre a Terra e o Sol, que um avião percorre em 21 anos, a luz percorre em 8 minutos. Nada no universo viaja mais rápido que a luz. A Alfa Centauri está a 4,3 anos-luz da Terra. Em outras palavras, a luz dessa estrela demora 4,3 anos para chegar até nós. Viram? Essa é apenas a mais próxima. A galáxia mais próxima, Andrômeda, está a 2.540 milhões de anos-luz. Se viajássemos para Andrômeda, a 300 mil km, demoraríamos 2,54 milhões de anos para chegar até lá. E essa é apenas a galáxia mais próxima de nós. A galáxia mais distante captada pelos telescópios até hoje, a fronteira do universo observável, está a aproximadamente 13 bilhões de anos-luz. Definitivamente o universo é muito grande, mas Deus é maior ainda. Um dos atributos de Deus é a infinitude, ou seja, Deus é infinito tanto em relação ao tempo como em relação ao espaço. A infinitude de Deus em relação ao tempo é chamada de eternidade. Em relação ao espaço é chamada de imensidade. A imensidade, que é a qualidade ou característica do que é imenso, significa que Deus transcende o espaço, preenchendo e não sendo limitado por ele. Nenhuma parte do universo pode escapar da presença e influência de Deus, nem mesmo as galáxias mais longínquas, que Deus grande ele é. Quando Salomão construiu o templo, ele reconheceu que nada poderia conter a presença de Deus, nem mesmo sua casa. Mas de fato habitaria Deus na terra? Eis que os céus e até os céus dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que eu edifiquei. 1 Reis capítulo 8, verso 27. Sim, veja a grandeza de Deus em tudo. Aqui na minha casa aparecem muitos passarinhos lindos. Vejam o que sinto a sua presença no meu quintal. Amo o Senhor Deus. A maior alegria é saber que um dia estaremos face a face com o nosso Pai. Perfeito, grandioso, poderoso, maravilhoso, bondoso, fogo consumidor, criador. Esse é o nosso Deus. Ele é um Deus grande. Não existe ninguém como Ele. Maravilha como o nosso Deus é grande e bom. Meu Deus é o nosso Pai todo-poderoso, perfeito. Sim, o nosso Deus misericordioso. A indescritível grandeza dele. Levantai-vos, bendizei ao Senhor vosso Deus, de eternidade em eternidade. Então se disse: bendito seja o nome da tua glória, que ultrapassa todo o bendizer e louvor. Depois de um tempo de arrependimento
e restauração, o povo de Israel regressou do cativeiro da Babilônia, prorrompeu em louvor a Deus e de forma esplêndida exaltou sua indescritível grandeza. 3 verdades são: Deus é exaltado pela criação do universo, está escrito: só tu és o Senhor, tu fizeste o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo que há nela, os mares e tudo que há nele. O universo não surgiu espontaneamente, nem veio à existência mediante uma explosão cósmica. O universo não é resultado de uma evolução de milhões de anos, mas foi criado por Deus. Antes da criação, só o Pai existia. E Ele, sendo o único Deus, trouxe à existência as coisas que não existiam. Criou tudo do nada, ou seja, sem matéria pré-existente. Em linguagem resumida, Neemias escreve que Deus criou tudo no céu, na terra e nos mares. O universo vastíssimo, insondável, com a sua multifária beleza, é obra do Criador. Segundo os mais eminentes astrônomos, o universo tem mais de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. Isso significa que se pudéssemos voar à velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, nessa velocidade levaríamos mais de 93 bilhões de anos para ir de uma extremidade à outra do universo. Oh, quão grande é a obra criada por Deus, pois infinitivamente maior é Ele, o Criador. Ele existe antes da criação, Ele é independente da criação, Ele é maior do que a criação. Deus é exaltado pela preservação das criaturas. E tu os preservas de todos com vida, e o exército dos céus te adoram. Deus não apenas criou todas as coisas, mas também as sustenta. Deus não apenas deu vida a todas as criaturas, mas também as preserva com vida. Só Deus tem vida em si mesmo. Todas as criaturas dependem dele e não tem vida à parte dele. O Deus Criador é também o Deus da providência. O Deus afirma que criou todas as coisas, mas está longe dela, não está presente aqui conosco mais. De espírito está. Imagine que Deus é como um relojoeiro que depois de fabricar o relógio, deu corda nele e deixou trabalhando. Esse pensamento do relógio é contar as horas e os dias da nossa existência. Embora Deus seja transcendente, é também imanente, embora tenha criado o universo com leis que regem e intervêm na criação. Deus não apenas está além do universo e é independente independe dele, mas também está presente nele e governa. Deus é exaltado pela eleição e redenção do seu povo. Neemias continua e diz: Tu és o Senhor, o Deus que elegeste Abraão, e o tiraste de Ur dos caldeus e lhe puseste por nome Abraão. Não há Deus além do Senhor. Antes dele nunca houve, nem depois dele jamais haverá outro semelhante. Os deuses dos povos são ídolos vãos, criados pela arte, pela imaginação humana. Deus Ele é o Criador, Senhor, Redentor. Ele não apenas criou todos nós, todos os seres do céu também, na terra, no mar, mas também a todos preserva com vida. Além disso, Deus escolheu um povo e o resgatou para a sua propriedade.
exclusiva. O Deus que elege é também o Deus que chama. E o mesmo Deus que chama é também o Deus que resgata. Deus nos escolheu antes da fundação do mundo e chamou-nos com a santa vocação. Resgatou-nos com o seu sangue, sangue do seu Filho, e selou-nos com o seu Espírito. Fomos separados dentre todas as nações para sermos uma nação santa. Fomos resgatados dentre todos os povos para sermos um povo totalmente seu, zeloso de boas obras. Somos o povo de Deus, a família de Deus, a habitação de Deus. Temos nele todo o nosso deleite e a Ele rendemos toda a nossa adoração. Sim, nós adoramos e glorificamos o nome do nosso Deus Pai, nosso Deus que nos dá vida. Bendito seja o nome do Pai e do Senhor Jesus, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes. Paulo estava preso em Roma quando escreveu sua carta a Efésios. Na introdução da carta, exalta o triuno de Deus pelo planejamento, execução e consumação da nossa salvação. A compreensão de quem Deus é deve levar-nos à adoração. Efésios capítulo 1, verso 3. Apesar da pobreza, perseguição, açoite e prisões que aqueles primeiros crentes tiveram que enfrentar, eles se distinguiram por um espírito de adoração. Eles entravam e saíam das prisões cantando, adoravam a Deus apesar das circunstâncias. Hoje as pessoas vivem murmurando, reclamando, infelizes, descontentes, mas os salvos estão encantados com o Deus da graça, o Deus nosso Senhor Jesus. Esses adoram a Deus por ser quem Ele é. Ele é bendito, exaltado e supremo. Diante dele os anjos se curvam e os santos depositam suas coroas aos seus pés. Além de Deus ser adorado por quem Ele é, deve também ser exaltado por aquilo que Ele fez. Paulo diz que Deus tem nos abençoado. E como Ele tem nos abençoado, Ele planejou a nossa salvação antes da fundação do mundo, executando-a na história e a consumará na segunda vida de Yeshua Mashiach. A natureza das bênçãos que recebemos deve nos levar à adoração. Efésios capítulo 3, verso 1 e 3. Efésios capítulo 1 e 3. Verso em oposição à perniciosa teologia da prosperidade tão em voga em nossos dias. Paulo fala de toda sorte de bênção espiritual. 4 destaques que deve ser feito. Antes de considerarmos as bênçãos, precisamos considerar quem abençoou. A ordem é extremamente importante por causa dos nossos miseráveis subjetivismo. Sempre temos a tendência de concentrarmos logo nas bênçãos, sempre que queremos algo para nós mesmos. Contudo, Paulo insiste em que comecemos com Deus e com o culto que lhe devemos. Por isso diz: bendito Deus e o Pai de nosso Senhor Jesus. A maneira pela qual nos vêm essas bênçãos nos vêm em Cristo. Sem Cristo não há bênção. Toda a bênção que desfrutamos como crentes nos vem por meio de Cristo. Há certas bênçãos comuns e gerais que são desfrutadas por todos os homens. Há o que se chama de graça comum, mas não é disso que Paulo está falando. Aqui ele está tratando de uma graça particular e especial. Você não pode ser um crente sem estar com Cristo.
Não há bênçãos para crente fora de Cristo. As bênçãos vêm exclusivamente por meio dele. Ele não tem nenhum assistente, nenhum outro nome é dado entre os homens pelo qual importa que sejam salvos. Atos capítulo 4, verso 12. Buscar bênção espiritual em qualquer outra pessoa, em qualquer outro caminho, em qualquer outra religião, é negar Cristo. A natureza dessas bênçãos, Paulo nos diz que essas bênçãos são espirituais, essas bênçãos vêm de Cristo, mas também vêm por meio do Espírito Santo. São bênçãos concedidas a nós pelo Pai, por meio de Cristo, via Espírito Santo. É pelo Espírito que essas bênçãos passam a ser nossas. A aplicação da obra de Cristo é feita pelo Espírito. O Espírito é quem nos vivifica, nos regenera, nos santifica, nos transforma e nos capacita com poder. O lugar onde essas pessoas, essas bênçãos estão concentradas, Paulo diz que somos abençoados nas regiões celestes. No Antigo Testamento as bênçãos não eram mais materiais e físicas, mas quando adentramos no Novo Testamento, entramos num domínio inteiramente diverso. Aqui as bênçãos são nas regiões celestiais. O nosso tesouro não está na terra. Nosso lar não é aqui. Nossa pátria não é aqui. A nossa recompensa está lá nos céus. Devemos ajuntar tesouro no céu. Somos uma colônia do céu na terra. Devemos buscar o que está além da vista. Aqui somos peregrinos e forasteiros. 1 Pedro capítulo 2, verso 11, embora esse mundo é de Deus, aqui não é o nosso lar. O crente não se apega a esse mundo, não se molda a ele, pois busca a pátria superior que é os céus. Amém? A importância de guardar o coração. Outro tópico. O Senhor quis instruir Israel e eles foram teimosos em seu coração. Mas se eles tivessem obedecido à voz do Senhor, rapidamente venceriam seus inimigos, iriam prosperar e estar estabelecidos em segurança. É muito importante para nós ouvir a voz do Senhor. Todos os homens da Bíblia só tiveram alguma significância porque ouviram a voz de Deus. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Provérbios capítulo 4, verso 23. O coração é a parte do seu homem interior, onde estão os seus valores, o seu caráter, que são as fontes dos seus pensamentos, sentimentos e de onde se produzem palavras e ações. Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Mateus capítulo 15, verso 18. Cuide do seu coração, porque ele produzirá palavras que podem contaminar a tua vida. E no seu coração que Deus vai falar, e no seu coração que emana vida. O Senhor está querendo preservar o nosso coração para coisas grandes. Quando Deus pede que analisemos o nosso coração, é porque Ele quer acelerar coisas na nossa vida, nos levar para um novo nível de glória, nos levar a uma nova estação. O diabo está interessado em nosso coração. Em Provérbios capítulo 23, verso 26, o Senhor nos convida a entregar a Ele o nosso coração. Dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos observam os meus caminhos. O coração é o que regula a sua vida. Se seu coração está em paz, sua vida estará em paz. No coração está o bombear da vida, e é por isso que o Senhor nos convida a protegê-lo. Se protegermos a fonte, iremos usufruir de coisas grandes em Deus. O que podemos desfrutar de Deus depende daquilo que sai do nosso coração. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Mateus capítulo 5, verso 8.
Precisamos ver a Deus nas nossas vidas, família, finanças, relacionamentos, mas a maneira de vermos a Deus é mantendo o nosso coração limpo, protegendo de ofensa, amargura, ódio, falta de perdão. Precisamos ouvir a voz de Deus, ouvi-lo falar em nosso coração. O Senhor não quer uma formalidade ou aparência, mas um coração que o adore com sinceridade. Em Marcos capítulo 8, verso 17, Jesus estava dizendo que os discípulos estavam com o coração endurecido. E Jesus, conhecendo isso, disse-lhe: para que arazoais, que não tendes pão? Não consideraste nem compreendeste ainda? Tende ainda o vosso coração endurecido? Eram pessoas que estavam com Jesus, que justamente com ele operavam grandes milagres, mas ainda estavam com o coração endurecido, não compreendiam o que Deus estava fazendo. É possível ser nascido de novo, receber um novo coração e ainda assim perder o coração ao longo do processo e encontrar-se endurecido, incapaz de perceber o que Deus está fazendo. Guardar o teu coração, não perca durante o processo, guarda o coração, não perca o melhor de Deus para a sua vida. Os discípulos perderam a sensibilidade espiritual quando o nosso coração endurece, perdemos o sentido espiritual, não sentimos, não percebemos e facilmente caímos no engano. Um coração endurecido não observa a atuação de Deus, não tem alegria, a fé não flui e fica conformado. Quando está conformado, entra em uma fase de cegueira espiritual e não consegue reter a bênção, porque nele não existe atuação divina. Um coração endurecido sempre tem desculpas para não fazer nada, mas Deus está disposto a transformar o nosso coração. Transformação tem a ver com o reino de Deus, conformação tem a ver com o reino das trevas. Para saber o estado do seu coração, sonde suas atitudes. O Senhor experimenta o nosso coração para recompensar o que sai dele. O que faz o coração ficar endurecido? O pecado não confessado, não arrependido. Cada vez que pecamos, algo em nosso coração morre. Estamos perdendo uma experiência divina em nossa vida. O pecado que você não se arrepende endurece o seu coração e você não percebe a voz de Deus. Ofensa, apenas um coração imaturo fica ofendido. Devemos aprender a lidar com a ofensa para não perder a voz de Deus, a presença do Senhor, aquilo que Ele tem para a nossa vida. Rebelião, desobediência à voz de Deus, feridas, mágoas, dores. Um coração endurecido é sinal de um começo da morte espiritual. A perda de salvação é o processo, é o primeiro sinal, é um coração endurecido. Depois vem a indiferença com as coisas de Deus. Em seguida, a perda da consciência, a voz do seu espírito. Depois se começa a criar prazer pelo pecado e, por último, nega Cristo. O coração do homem é o lugar de repouso de Deus. Guarde o seu coração para que, uma vez que você teve experiência com Deus, não entre em fase de cegueira. O Senhor habita na vida daquele que tem o coração contrito, quebrantado. É o mecanismo de Deus para livrar da independência, para ter comunhão conosco e liberar a vida. Em nome de Jesus. Sim, amados e amadas. Vamos ver agora. Guarda o coração. Provérbios capítulo 4, verso 23. Sim. Guarda o seu coração, sobretudo o que se deve guardar no teu coração, porque dele procede as fontes da vida.
Provérbios capítulo 4, verso 23. O propósito ético-moral, ajudar um crente a compreender a importância de vigiar o coração, alinhando pensamentos, sentimentos, decisões aos princípios da palavra de Deus. Vivemos em um tempo em que se cuida muito mais da aparência exterior, mas pouco da vida interior. Protegemos bens, reputação, corpo e futuro, entretanto, muitas vezes negligenciamos o coração. A Bíblia, porém, estabelece uma prioridade clara, sobretudo, guarda o coração. Além disso, o texto não se trata apenas de emoções, mas do centro das decisões, desejos e intenções. O coração, na perspectiva bíblica, governa escolhas, palavras e caminhos. Por isso, quem não vigia o coração, cedo ou tarde, compromete a própria vida espiritual. Portanto, entender esse princípio não é opcional, é essencial para quem deseja viver de forma saudável diante de Deus. Na palavra de hoje, nós vamos aprender 3 verdades fundamentais sobre por que e como guardar o coração. Primeiro, o coração é o centro das decisões da vida. Provérbios capítulo 4, verso 23. Sobre tudo que se deve guardar. Primeiramente, a palavra coloca o coração como prioridade absoluta. Nada vem antes dele. O coração direciona pensamentos, atitudes, escolhas diárias. Antes da ação, há uma decisão interior. Portanto, você precisa avaliar o que tem permitido entrar no seu coração. Hoje examine as suas motivações, porque as decisões erradas começam em corações descuidados. Quem não governa o coração acaba sendo governado por ele. Um coração desprotegido compromete o caminho. Provérbios capítulo 4, verso 23. Guarda o teu coração. Guardar o coração exige vigilância constante. O coração é influenciável. Palavras, imagens, relacionamento, pensamentos moldam o interior. Assim, se você não filtrar, o que entra acabará colhendo consequências na caminhada. Coloque limites espirituais para proteger a sua vida interior. O que você tolera no coração amanhã governará a sua vida. O que flui do coração define a direção da sua vida. Provérbios capítulo 4, verso 23. Porque dele procedem as fontes da vida. Por fim, a palavra revela que o coração é uma fonte. Tudo que sai reflete o que foi armazenado. A palavra, atitudes e reações revelam o estado interior. Portanto, se você deseja mudar o rumo da sua vida, comece cuidando do seu coração físico, espiritual. Hoje, permita que a palavra do Espírito Santo purifique suas fontes. Vida ajustada começa com o coração guardado. Guardar o coração significa priorizar a vida interior acima das aparências exterior. É vigiar pensamentos, sentimentos, intenções. É proteger as fontes que determinam o rumo da vida. Você não perde a vida de uma vez, perde aos poucos quando deixa o coração desprotegido. Hoje, decida guardar o seu coração com palavra, com o coração e com temor de Deus. Porque quem cuida do coração caminha com sabedoria, firmeza, direção segura. Sim, o coração do problema é o problema do coração. Sim, o problema do coração. 3 filhos do homem
esses homens levantaram os seus ídolos nos seus corações e o tropeço de sua maldade puseram diante da sua face. Devo eu, de alguma maneira, ser interrogado por eles? Portanto, fala com eles e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, qualquer homem da casa de Israel que levantar o seu ídolo no seu coração e puser o tropeço da sua maldade diante da sua face e vier ao profeta, eu, o Senhor, vindo ele, lhe responderei conforme a multidão dos seus ídolos, para que eu possa apanhar a casa de Israel no seu coração, porquanto todos se apartaram de mim para seguirem os seus ídolos. Portanto, diz a casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, convertei-vos e tornai-vos dos vossos ídolos e desviai os vossos rostos de todas as vossas abominações, porque qualquer homem da casa de Israel e dos estrangeiros que peregrinam em Israel, que se alinhe a mim e levantar os seus ídolos no seu coração e puser o tropeço da sua maldade diante do seu rosto e vier ao profeta para me consultar por meio dele, eu, o Senhor, lhe responderei por mim mesmo. Esse povo de Deus cometeu um grande mal, eles estabeleceram ídolos no coração, assim como eles adoravam o ídolo. Podemos estabelecer muitos tipos de ídolos nos nossos corações, ídolos que nos afastam de servir a Deus. Ninguém precisa se prostrar diante de alguma imagem para adorar o ídolo em seu coração. Compreendermos que o coração da Bíblia não é aquele que bombeia sangue, mas a parte do homem que crê e raciocina. Provérbios capítulo 4, verso 23 diz, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Provérbios 23, verso 7 diz, porque como imaginou no seu coração, assim é ele, come e bebe, te disse ele, porém o seu coração não está contigo. Em Romanos capítulo 10, verso 10 está escrito, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. O que é um ídolo? O ídolo é uma imagem, um representante de uma divindade que é feita e usada como objeto de adoração. O ídolo também pode ser qualquer objeto de paixão, qualquer coisa que colocamos acima de Deus em valor. Quase tudo pode se tornar ídolo para nós, se não tomarmos cuidado. Para muitos, possessão se torna o ídolo no coração. Precisamos entender que não precisamos ter muitos bens para fazer deles um ídolo. Muitos parecem estar dispostos a fazer o que for preciso para adquirir bens. É tudo o que eles pensam. Possuir pouco ou muito não é erro, mas o desejo desenfreado. Amar o dinheiro. Lucas capítulo 12, verso 15, a vida não é medida pelo que possuímos, nem a nossa fidelidade ao Deus. Marcos capítulo 10, verso 17 e 23, posses podem nos manter fora dos céus. Podemos ter um desempenho excelente em muitas áreas, mas se tivermos o ídolo da possessão em nossos corações, perderemos o céu. Observe, amados e amadas, que Paulo diz sobre a maneira da riqueza, como contristados, mas sempre alegres, pobres, mas sempre enriquecendo a muitos, como nada tendo e possuindo tudo, segundo Coríntios capítulo 6, verso 10. A verdadeira riqueza não está naquilo que possuímos fisicamente. Para muitos, a popularidade se torna um ídolo no coração. Muitos se venderam suas almas por popularidade. Muitos pais venderam a alma de seus filhos pela popularidade. A popularidade para muitos custa um preço muito alto. João capítulo 12, versos 42 e 43. Apesar de tudo, até muitos
dos principais creram nele, mas não confessavam por causa dos fariseus, para não ser expulsos das sinagogas, porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Esses são dois dos versículos mais tristes de toda a Bíblia. A falta de popularidade pode impedir alguém de obedecer a Deus. João capítulo 16, verso 1 e 4. Tenho-vos dito essas coisas para que vos não escandalizeis, expulsar-vos-ão das sinagogas. Vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará de fazer o serviço a Deus. E isso vos farão porque não conheceram ao Pai nem a mim. Mas tenho-vos dito isso a fim de que, quando chegar aquela hora, vos lembreis de que eu já vou-lo tenha dito. Eu não vos disse isso desde o princípio, porque estava convosco. Se vir a Deus, pode nos tornar impopulares, sim, mas lembre-se de que o Senhor está conosco. Nunca se envergonhe do Evangelho. Romanos capítulo 1, verso 16. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro o judeu e também o grego. Para muito, posições se tornam ídolo no coração. Alguns pensam que a posição é mais importante do que Deus. Gálatas capítulo 2, verso 11 e 3. Até mesmo os apóstolos podiam cair na tentação. 1 Coríntios capítulo 10, verso 12. Novamente, João capítulo 12, verso 42. Esses líderes judeus amavam a posição mais do que a verdade. Existe muito nas igrejas assim hoje em dia. Para muitos a diversão se torna um ídolo no coração. Essa parece ser a nova religião de muitos hoje em dia. Sirva-me primeiro e depois Deus é a atitude de muitos. Vamos fazer disso uma festa também, é a atitude de muitos. Êxodo capítulo 32, verso 1 e 6. E no dia seguinte madrugaram e ofereceram holocausto e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo aceitou-se a comer e a beber, depois levantou-se a folgar. Tudo o que alguns querem fazer é levantar-se e brincar, folgar. Muitos se importavam mais com a diversão e jogos do que com o Senhor. Outros tentam trazer diversão e jogos para a igreja. Lucas capítulo 15, verso 13. E ali desperdiçou seus bens, vivendo dissolutamente. O filho pródigo levava diversão e jogos ao extremo. Isso acontecerá com muitos quando a diversão se tornar um ídolo para eles. Para muitos, sua carreira se torna um ídolo no coração. Claro, nossas carreiras são importantes e devem ser levadas a sério, mas há algo além disso. Lucas, capítulo 14, versos 16 e 19. Existem coisas que são mais importantes do que os negócios. Existem algumas coisas mais importantes do que as nossas carreiras. Mateus, capítulo 6, versos 25 e 34. O reino deve estar em primeiro lugar em nossas vidas. Colocar nossas carreiras acima do reino é fazer com que nossas carreiras se tornem o nosso ídolo. Para muitos fisiculturismo se torna um ídolo. A aptidão física é um atributo aprovado por Deus, mas há algo que ainda é mais importante. 1 Timóteo capítulo 4, verso 7 e 8. Devemos nos exercitar para a piedade. É verdade que o exercício físico é lucrativo, mas não é tão lucrativo quanto a piedade. Mateus capítulo 4, verso 4. Não podemos viver apenas de pão, nem podemos viver apenas de exercício. Há algo que é mais necessário, a palavra de Deus. Para muitos, desejo se torna um ídolo no coração. O homem nunca deixa de desejar as coisas que vê. Gálatas capítulo 5, versos 19 e 21. A concupiscência da carne satisfaz os desejos. Esses desejos carnais são ídolos para muitos. 2 Timóteo capítulo 4, verso 3. Porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. 2 Timóteo capítulo 4, verso 10. Porque Demas, que desamparou, amando o presente século, foi para Tessalônica, Crescente para a Galática.
Tito para a Dalmácia, por causa dos desejos pessoais, os homens então agora procuram professores para aprovar sua ação. Eles sempre vão encontrar alguém que vai. Muitos se importam com os seus próprios desejos, além dos desejos de Deus. Estabelecer ídolos no coração é tão sério quanto criar ídolo físico de madeira, pedra ou metal. A idolatria ainda é uma das coisas que Deus despreza. Quando tentados, temos uma grande arma com a qual lutar contra Satanás. É provado e verdadeiro e usado o próprio Senhor para combater a tentação. Em Mateus capítulo 4, verso 10, então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Amém. Seguindo no segundo vídeo, esse primeiro vídeo ficou longo, porque eu desisti de fazer de 15 minutos, é muito difícil para mim administrar. Então vou continuar da mesma forma que era. Amém.